Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé, para uma vida cristã verdadeira, nos afastando cada vez mais da fantasia e das mentiras que o mundo insiste e impõe sobre as nossas vidas. Nós precisamos enxergar a verdade. Jesus um dia disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E há muitas coisas que eu e você, nós precisamos nos libertar. Conceitos, pensamentos, manias, costumes, não é? Que de certa forma se instalaram nas nossas vidas e nos escravizam, não é? Muitas coisas que são cobradas e que nós sentimos até dores e tudo mais, porque nos posicionamos de uma forma mentirosa, não é? Com hipocrisia, e nós precisamos desfazer essas mentiras, essas fantasias de sobre a nossa vida. E é isso que a igreja estava vivendo, a verdade, a liberdade do Evangelho de Cristo. Falamos ontem sobre a morte de Estevão e agora vamos continuar. No capítulo 8, do verso 1 até o verso 3, está escrito: E Saulo consentia na sua morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Era isso que estava acontecendo. Que momento é esse? Logo após a morte de Estevão, né, Saulo estava presente. Quem é este Saulo aqui? Aquele que depois se tornou o apóstolo Paulo, não é? Mas Saulo foi um perseguidor da igreja. Antes de se converter, Saulo realmente assolava a igreja e perseguia a igreja e realmente tinha ódio da igreja. Veja o que está escrito. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ouça, querido irmão, é impressionante nós talvez pensarmos que a igreja de Jesus Cristo, que foi perseguida no primeiro século, nunca mais será perseguida. Sabe, eu tenho meditado e entendido que a nossa falta de posição é que nos tem livrado da perseguição. A nossa omissão, muitas vezes, e as posições contrárias. Eu não quero que ninguém me incomode, então eu também não incomodo ninguém. Eu não quero que ninguém me fale a verdade, eu também não quero falar a verdade para não provocar ninguém. Então perceba que nós temos negociado muitas vezes a nossa posição como servos de Deus. Por que a igreja mudou muito? Porque ela se afastou da verdade. Ela negociou a verdade. Ela assumiu posturas e posições fantasiosas e mentirosas a fim de não precisar mudar. Se há alguma coisa que é verdadeira no Evangelho, é essa, a necessidade de mudança. Qualquer pessoa que se converte a Cristo será transformada. É isso que a Bíblia ensina. Mudança é uma coisa natural e normal na vida do cristão. Cristãos que não mudam mais estão realmente precisando dessa ação do Espírito. Tanto que nós vemos aqui, primeiro ontem, sobre a morte de Estevão, a sua dedicação como diácono da igreja, não é? Então o que aconteceu na vida dele? Ele mudou, ele não era mais o mesmo. Agora ele pregava com toda a ousadia. Nesse mesmo momento, em Jerusalém, as pessoas se levantaram contra a igreja. Os líderes estavam enfurecidos, os líderes religiosos estavam enfurecidos e raivosos contra a pregação de Cristo que os apóstolos estavam fazendo. Então eles se levantaram contra a igreja. E o que acontece? Todos foram dispersos. Houve grande ameaça, as pessoas tiveram que fugir. Só permaneceram, na Judéia, só permaneceram os apóstolos, porque todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que havia sido apedrejado, lembra disso? E fizeram grande pranto sobre ele. Agora veja só, verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja. Esse assolava traz a ideia de destroçar, que ele era como um animal feroz,
que entrando pelas casas, sem autorização, entrando nas casas, arrastava homens e mulheres e colocava-os na cadeia, na prisão. Então, Saulo também era um daqueles líderes que odiavam a pregação do Evangelho, que odiavam a verdade de Cristo. E, lamentavelmente, queridos irmãos, muitos nesse tempo estão se posicionando dessa maneira, odeiam a verdade. Tanto que o certo está se transformando em errado, a verdade está se transformando em mentira, a mentira está se transformando em verdade. Os prazeres são mais amados do que o próprio Deus. A igreja acabou se contaminando e se pervertendo. Nós estamos no ano de 2021. Muitos anos, décadas, séculos, não é? Se passaram e a igreja se perverteu. Então nós olhamos para isso agora e percebemos que muitas igrejas, muitos homens de Deus têm sido perseguidos porque falam a verdade com relação aos propósitos de Deus, com relação às virtudes do Senhor, com relação ao seu caráter e aquilo que o cristão precisa desenvolver na sua vida, o caráter de Cristo. Então não conhecem a palavra, não estudam a palavra, não gostam da palavra, não têm tempo para a palavra, não têm tempo para orar e se dedicar e se dispor diante do Senhor, mas exatamente assim, buscam e fazem coisas por obrigação. Essa não é a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma alegria de estar em comunhão. Lembra que nós falamos sobre isso? Estamos aprendendo o valor da igreja, o sentimento que havia entre aqueles irmãos. A comunhão era um só coração, uma só alma. Eles amavam a Cristo e queriam servir ao Senhor e fazer a vontade de Deus. Nós precisamos resgatar isso. Por favor, nesse tempo, ore, coloque-se diante do Senhor com toda a humildade e peça que o Senhor te ajude a entender esse propósito de Cristo na formação da igreja, para a sua edificação e de toda a sua família. Vamos juntos. Se você precisar, eu estou à sua disposição. Entre em contato, nós podemos conversar para que nós possamos estar cada vez mais estreitando a nossa vida em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme.